Olá, como é bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, para a gente refletir naquilo que Ele tem para nós. No encontro de hoje eu quero falar com você sobre saúde emocional, física, espiritual e financeira. Temos aprendido no livro de Provérbios que a sabedoria bíblica é a chave para todas as decisões que nós devemos tomar, é a chave para a postura ideal que nós devemos assumir em cada esfera da nossa vida. E hoje eu quero te convidar a falar sobre esse assunto. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, que Ele possa transformar na minha vida e na sua vida aquilo que precisa ser transformado. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha falar ao nosso coração, que esse seja um momento abençoado, onde nós possamos refletir na Tua palavra, que possamos, ó Deus, crescer no conhecimento do Senhor, que possamos, ó Deus, também sermos tocados nas áreas que precisamos ser tocadas, Pai. Nós vamos falar sobre um assunto delicado, Senhor, um assunto que é muito importante para a nossa vida. E se o Senhor não nos falar, se o Senhor não tocar em cada um de nós, de nada vai adiantar. Então, assim como o salmista orou, eu peço ao Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero falar então sobre esses 4 aspectos de saúde que eu encontrei como chave em Provérbios capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. É interessante como a expressão saúde só aparece, na verdade, no versículo 8, mas baseado nessa palavra saúde que aparece no versículo 8, olha, então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Eu encontrei também que em todo esse bloco você vai perceber que fala de algo que pode gerar saúde em nós. Por isso que o tema de hoje é a chave para saúde emocional, espiritual, física e financeira. Eu vou ler, então, por partes até chegarmos ao final desse encontro e vamos refletir sobre esses 4 temas. Quando nós começamos o capítulo 3 de Provérbios, a gente encontra a sabedoria bíblica nos ensinando o seguinte. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Meu filho, não se esqueça de minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandone. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Eu chamei esse primeiro bloco desse nosso encontro de saúde emocional exatamente por causa do versículo 2, que diz, olha, se assim você fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. É muito interessante porque a grande verdade é que a nossa vida emocional interfere diretamente na nossa longevidade. Uma pessoa que tem uma enfermidade emocional, ou ela tem sérios problemas emocionais, ela automaticamente também afetará toda a sua saúde. Eu compartilhei algumas meditações sobre a vida do profeta Elias, e ali eu compartilhei e falei exatamente sobre essa verdade, de que o nosso aspecto emocional interfere o físico e o espiritual. O espiritual interfere o físico e o emocional. E o nosso aspecto físico interfere também o nosso espiritual e emocional. Nós somos completamente interligados. Um ser complexo, como Deus assim nos fez. Então, quando nós pensamos na nossa saúde emocional, devemos entender que sim, as nossas emoções, elas são responsáveis também pela nossa longevidade. É interessante que, após dar as instruções iniciais, o autor de Provérbios diz, olha, se você fizer assim, você viverá muitos anos. Por quê? Porque a nossa saúde emocional interfere na nossa vida, na quantidade de anos que nós vamos ter.
Olha que coisa interessante. Mas é interessante também, antes de falar que princípios são esses que nos trazem saúde emocional, a gente percebe no versículo 2, quando o sábio diz assim, olha, e sua vida será cheia de paz. Esse é o destaque. A paz é o nosso equilíbrio emocional. E a paz que nós encontramos aqui é a paz hebraica, shalom. Shalom é muito mais do que uma paz em meio à tranquilidade. Eu não tenho mais conflitos, eu não tenho mais angústias, eu não tenho mais dificuldades, eu não estou enfrentando nenhum problema, eu tenho paz. Não. Esse não é o significado da shalom, da paz que Deus dá. A paz que Deus dá excede todo entendimento. A paz que Deus dá, ela ultrapassa as circunstâncias. Então, a grande verdade é que a paz que Deus nos dá, ela traz para nós uma tranquilidade, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. A shalom bíblica, a paz de Deus, é um equilíbrio emocional, ainda que eu esteja enfrentando dificuldades, ainda que eu esteja enfrentando lutas, ainda que eu esteja enfrentando tragédias da minha vida, Deus é poderoso para gerar uma paz, um equilíbrio emocional. Então, o que mais precisamos para uma saúde emocional é a shalom, é a paz de Deus. E nesse primeiro bloco, o sábio Salomão, então, nos apresenta princípios que são chaves para essa paz, para essa saúde emocional. Quando a gente fala de paz, quando a gente fala de equilíbrio emocional, no senso comum hoje, você vai pensar que tem a ver com você não ter problemas. Muitas vezes as pessoas vão sugerir o seguinte, faça um tipo de meditação, esvazie a sua mente. Esses não são princípios bíblicos para a paz. Deixa eu mostrar para vocês, vamos olhar então. Quando no versículo 1, o sábio Salomão diz assim, olha, meu filho, não se esqueça de minhas instruções, guarde os meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos, e sua vida será cheia de paz. A shalom, a paz bíblica, ela está diretamente ligada ao nosso relacionamento com a palavra de Deus. O nosso relacionamento com Deus. Se nós buscarmos um relacionamento saudável com os mandamentos do Senhor, então teremos gerado dentro de nós uma verdadeira paz, a verdadeira shalom. Então, primeiro, não devemos nos esquecer das instruções do Senhor. A nossa tendência é nos esquecermos dos princípios, dos mandamentos. Eu lembro ainda essa semana, eu estava com uma angústia no meu coração por determinada circunstância que eu estava enfrentando, e algo me fez lembrar da Bíblia, do Deus que nós temos, dos princípios da palavra de Deus. E quando eu fui lembrado, então, aquilo trouxe uma shalom, uma paz, um equilíbrio emocional. Ainda que eu ainda estivesse vivendo a mesma dificuldade, não tinha tido a solução. Mas a lembrança do que a palavra de Deus me ensina acerca disso, acerca de como Deus age no nosso meio, me fez trazer o equilíbrio emocional. Então, quando o sábio Salomão diz, olha, não se esqueça de minhas instruções, ele está mostrando que a nossa memória acerca daquilo de quem Deus é e do que Ele faz, dos princípios da palavra de Deus, nos trazem um equilíbrio emocional. E mais, ele não somente diz não esqueça, mas ele também diz, olha, guarde meus mandamentos no seu coração. Ou seja, quanto mais eu guardo princípios, guardo mandamentos, guardo a palavra de Deus no meu coração, mais eu terei equilíbrio emocional, mais eu terei uma saúde emocional. É diferente, você pode dizer, é diferente do que você ouve dizer por aí afora.
como ter uma saúde emocional. Eu estou dizendo, quanto mais você acumular da palavra do Senhor no seu coração, mais você terá saúde emocional, equilíbrio emocional. Essa é a sabedoria bíblica. E mais, no versículo 3 ele diz o seguinte: não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço, escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e dos homens e das pessoas. Olha que coisa interessante. Não permita que a bondade e a lealdade o abandone. Ou seja, seja apegado, agarre-se, tenha uma vida de bondade e lealdade. Bondade é o oposto de ruindade. É, ruindade. Então, quando eu vivo em ruindade, eu termino trazendo enfermidade emocional para a minha vida. Haja com bondade, mesmo que as pessoas maltratem você. Retribua com bondade. Por quê? Porque ter o sentimento de rancor, de ira, de raiva dentro do nosso coração só nos adoece. Adoece a nós mesmos. Então, tenha a bondade, agarre-a, coloque-a no pescoço, para não esquecer, prenda ao redor do pescoço, escreva no fundo do seu coração. Não só a bondade, como a lealdade. O oposto da lealdade é a traição. E como é ruim ser traído e trair outras pessoas. Então, viva de forma leal, que Deus vai honrar você. Então, por incrível que pareça, a chave para um equilíbrio emocional está primeiramente ligado à forma que eu me relaciono com a palavra, de não esquecer, de internalizar, de guardar. Quanto mais eu guardar, quanto mais eu ler, quanto mais eu preencher a minha vida com a palavra de Deus, mais eu terei equilíbrio emocional. Mas também a minha saúde emocional tem a ver com os sentimentos que eu permito que estejam dentro do meu coração. O sentimento da bondade e o da lealdade devem reinar em meu coração para eu ter a saúde emocional. É interessante, não é? Mas também a palavra vai nos falar sobre a saúde espiritual. E eu quero falar sobre esse aspecto. O versículo 5 e 6 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Eu chamei de saúde espiritual porque tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus. A minha saúde espiritual estará bem se eu tiver um relacionamento ideal com Deus. Se eu tiver um relacionamento ideal com Deus. Por exemplo, o texto diz: confie no Senhor de todo o seu coração. E não dependa do seu próprio entendimento. Aqui está falando da razão, mas há uma diferença entre a razão lógica e a razão incrédula. Por exemplo, a nossa fé em Deus, ela não é uma fé como um tiro no escuro. Não, a nossa fé é uma fé racional. Por quê? Eu creio em Deus baseado no caráter de quem Ele é. Eu creio em Deus naquilo que é revelado sobre Deus. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é tudo de bom. Esse é Deus. Mas também eu creio em Deus por aquilo que Ele faz. Aquilo que eu vejo Ele fazer no universo inteiro, aquilo que eu vejo Ele fazer na minha vida. Eu, Roosevelt Arantes da Silva, não tenho como não crer em Deus baseado em tudo que eu já experimentei nele. Isso é uma lógica, isso é racional. Agora, existe uma racionalidade que é incrédula, que se fecha para a experiência com Deus e não deseja crer em Deus. Agora, como ter a saúde espiritual? É você confiar em Deus e não no seu entendimento. Só que eu confio mais e mais em Deus à medida que eu conheço e experimento Deus. Aí a importância da gente ler a Bíblia, mais uma vez. Se você quer ter uma saúde espiritual, né? E não ter aquela, hoje eu creio, hoje eu não creio, hoje eu estou
com a fé bem ativa, mas depois você diz, eu não estou crendo tanto, aquele desequilíbrio de fé. Se você quer ter, então, a saúde espiritual, você precisa desenvolver a prática da leitura da palavra de Deus. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente vê quem é Deus e como Ele age, e a gente confia. A gente confia em meio às circunstâncias difíceis. A gente vai perceber, por exemplo, que Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Ele teve que enfrentar aquela batalha. Mas Deus não permitiu que os leões matassem Daniel. Então a gente vai perceber na nossa vida que muitas vezes Deus vai permitir que nós passemos por covas de leões, por fornalhas de fogo, mas Ele vai nos dar o livramento nessa circunstância. Tem gente que passa dificuldade, né? Passa dificuldade e começa a duvidar de Deus. Puxa vida, Deus não está cuidando de mim, está permitindo que eu passe essa dificuldade. Meu irmão, Deus está cuidando de você. E a ação dele em te proteger é de fazer com que você saia dessa circunstância bem, inteiro, vivo. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer para ter um equilíbrio emocional, confio no Senhor. Mas como confiar? Eu só confio se eu conheço Deus. E eu vou conhecendo Deus a partir da leitura da palavra. Não dependa do seu próprio entendimento. Então, pare de confiar um pouco mais nas suas conclusões e confie na sabedoria bíblica. Terceiro, busque a vontade dele em tudo que você fizer, ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então, à medida que a gente vive a vontade de Deus, para cada detalhe da nossa vida, a gente então experimenta uma saúde espiritual. Agora, o mais interessante desse texto, e aí eu vou dizer a você, é em relação à saúde física. Se você me perguntar, pastor, como o senhor prova isso biologicamente? Eu não sei explicar, mas uma coisa eu tenho certeza. Se a palavra de Deus está dizendo, é verdade, e eu confio e experimento isso com ela. O versículo 7 e 8 diz assim, olha, não se impressione com a sua própria sabedoria, tema o Senhor, afaste-se do mal, então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Olha só que coisa interessante. À medida que eu tenho mais, me impressiono com minha própria sabedoria, isso é como se fosse um tipo de orgulho, né? E que eu não temo ao Senhor, e que eu não me afaste do mal, eu vou ter então problemas no meu corpo, na minha saúde do meu corpo, e as forças dos meus ossos vão se esvair. É o que o texto está dizendo. Mas se pelo contrário, eu não me impressionar com a minha sabedoria, eu reconhecer que a sabedoria que eu tenho não vem de mim, vem de Deus. Eu temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, e eu me afastar do mal, eu vou ter saúde para o meu corpo e forças para os meus ossos. Então, há uma ligação direta entre o meu temor ao Senhor, o meu se afastar do mal, o meu reconhecimento de que a sabedoria vem de Deus, é a que me salva. Há uma ligação entre isso e eu ter força e saúde no corpo e nos ossos. Como você explica isso, pastor? Eu não sei. Mas se a palavra daquele que me criou, a palavra daquele que sabe cada partícula que há dentro de mim, se a sabedoria bíblica diz que temer ao Senhor, não se impressionar com a sua sabedoria, e afastar-se do mal, traz saúde para o corpo e força para os ossos, então eu acredito. Um grande exemplo disso é a vida do meu pastor e sua esposa. Ele que está com 82 anos, uma pessoa que eu diria a você que não se impressiona com a sabedoria dele mesmo. Sempre foi muito simples, humilde. Tem um temor do Senhor e sempre se afastou do mal. Ele está aos 82 anos com força, saúde, vigor, um homem temente a Deus. Por último, como ter a saúde financeira. Os 2 últimos versículos desse bloco, então, falam sobre princípios que são chaves de Deus, chaves para a saúde financeira. Ele diz assim, honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Qual é a lógica humana? A lógica humana não. Quanto mais eu acumular para mim mesmo,
quanto mais eu reter, mais eu vou ter. Não, essa não é a lógica bíblica. Quanto mais você honrar a Deus com a sua riqueza, quanto mais você honrar com a melhor parte do que você tem, mais você será abençoado. Como isso acontece? Eu não sei, mas eu tenho experimentado isso na minha vida desde os meus 12, 13 anos. Quando eu entendi que eu precisava ser fiel a Deus, com os meus dízimos, com as minhas ofertas, de lá para cá, nunca eu passei um mês sem receber a bênção do Senhor de ter um salário. Um salário. Olha que coisa interessante. Então, se eu quero a saúde financeira, eu preciso ser um bom administrador? Sim, porque Deus nos coloca como mordomos. A palavra mordomos ou despenseiros, né, é exatamente a gente cuidar, não somente ser mordomo dos bens, não é só dar 10% à igreja, e a gente não dá 10% à igreja, não. Mas não é isso não, ser mordomo significa saber administrar os 100% daquilo que Deus confiou em nossas mãos. A promessa é clara, então seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Não vai faltar, não vai faltar. Essa é a promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida também. Se você quer então se comprometer com Deus, de que vai buscar ter a saúde emocional baseada na chave bíblica, uma saúde espiritual, uma saúde física e financeira baseada na chave bíblica, então compartilha comigo o seu compromisso nesse encontro e nós vamos conversar. Se precisar de conselhos, eu estou aqui para te abençoar, te servir. Vamos orar e vamos colocar diante do Senhor, porque o compromisso que Ele pede hoje é que nós tenhamos um compromisso sério com a sua palavra, de não se esquecer, de ler, de inculcar, de guardar os mandamentos do Senhor, de cumprir, de confiar no Senhor de todo o nosso coração, de buscar fazer a vontade dEle nos mínimos detalhes, de temer ao Senhor, não ser soberbo, não achar que nós temos sabedoria própria para tomar as nossas decisões e de honrar o Senhor com os nossos bens. Você tem honrado o Senhor com seus bens? Tem honrado? Vamos orar. Senhor, nesse momento em que a gente para meditar na Tua palavra, e agora paramos para orar. A nossa oração, nosso desejo é de nos comprometermos contigo para termos, sim, uma saúde emocional, uma saúde física, uma saúde espiritual e uma saúde financeira. Só o Senhor pode falar conosco aquilo que precisa ser mudado para vivermos, ó Deus, a Tua vontade. Então eu peço, Pai, nesse momento, fala no coração de cada um, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua participação conosco. Não esquece de curtir esse vídeo. À medida que você curte aí, você coloca o seu gostei, você ajuda a espalhar esse vídeo. E se esse vídeo falou ao seu coração, se algo tocou na sua vida e pode abençoar outras pessoas, então compartilhe. Mas não compartilhe só o link, não. Compartilhe, olha, esse vídeo me abençoou com essa palavra nesse aspecto e eu queria compartilhar isso com você também. Isso será um testemunho seu para outras pessoas. Que Deus te abençoe e que você possa também, então, desenvolver e desfrutar da saúde emocional, física, espiritual e financeira em nome de Jesus. Amém.